Aplauda bem forte ao Senhor. Ele é digno. Senhor, Tu és digno. Receba a honra, receba toda a glória, receba, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Nós nos rendemos à Tua palavra, nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo. Nós nos alegramos por estar neste lugar. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor preparou uma noite extraordinária, algo poderoso do Senhor para as nossas vidas. Obrigado porque temos, Senhor, a oportunidade de nos expor à palavra de Deus. Obrigado porque temos a oportunidade, juntamente com os nossos irmãos, poder celebrá-lo, poder adorar o Teu nome, poder entoar canções que bendigam, que exaltem ao Teu nome. Aleluia, nós Te adoramos, nós realmente nos rendemos diante de Ti, Jesus. Nós nos rendemos diante de Ti, Pai Celestial. Nós nos submetemos ao Teu Espírito, assim como cantamos nessa canção. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós queremos ser cheios, nós queremos contemplar a Tua beleza, a Tua graça, a Tua santidade, a Tua glória. Oh, como o Senhor é maravilhoso! Como nós amamos a Ti. Nós somos filhos, estamos na casa do nosso Pai, e há contentamento nos nossos corações, porque nós estamos diante de Ti, não estamos em qualquer lugar, não estamos num lugar comum, estamos na casa do nosso Pai, juntamente com o nosso Deus, juntamente com os nossos irmãos, adorando, celebrando ao nosso Pai Celestial, sendo tocados nesse instante pelo Teu Espírito Santo, doce Espírito Santo, inundados pelo Teu Espírito, cheios do Teu Espírito. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, realmente nos rendemos diante de Ti, nos rendemos diante da Tua grandeza, da Tua beleza, da Tua santidade. Senhor, obrigado. Não existe um lugar melhor do que estar na Tua presença. Não existe outra satisfação maior, Pai, do que estar diante de Ti, do que ter a certeza de que somos amados pelo nosso Pai. Nós não somos pessoas qualquer, não estamos perdidos no mundo, não estamos alheios do olhar de Deus, não. Nós somos filhos, e como filhos nós somos amados, e como filhos nós temos o cuidado do nosso Pai. Como filhos, o olhar do nosso Pai está sempre atento, sempre sobre nós. Por isso, no nome de Cristo Jesus, eu libero sobre a tua vida, meu irmão, sobre você que está nos visitando essa noite. Eu libero uma palavra de cura sobre o teu corpo físico agora, no nome de Jesus. Eu libero uma palavra de cura sobre o teu corpo agora, em nome de Jesus. Eu libero o milagre de Deus sobre a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A palavra de Deus diz que Ele derramou o seu amor em nosso coração mediante ao seu Espírito. A palavra diz que o mesmo Espírito Santo que trouxe vida a Jesus Cristo dentre os mortos, que trouxe vida ao corpo de Jesus, é o mesmo Espírito que vivifica o nosso corpo. Por isso, receba saúde agora, em nome de Jesus. Receba a cura agora, no nome de Jesus. Receba um toque no teu corpo físico, receba um toque no teu espírito, no teu coração. Sejam as tuas emoções saradas agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a artimanha do reino das trevas, eu repreendo todo o mal, eu repreendo todo o espírito imundo que cai por terra agora, no nome de Jesus. E que você seja livre na tua mente, que você seja livre nos teus pensamentos, que você tenha pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos de avanço, de crescimento, pensamentos de paz, de alegria, pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Oh, aleluia! Nós liberamos a paz de Cristo Jesus para inundar o teu coração, para tomar conta da tua vida, a paz que excede todo o entendimento. Que você viva esses dias, que você viva nesses dias a vida abundante de Deus sobre a tua vida em todas as áreas, em nome de Cristo Jesus. Pai Celestial, nós abrimos o nosso coração para receber também agora da tua palavra. O nosso coração é a boa terra, aonde a semente da tua palavra produz 100 por 1, em nome de Cristo Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus.
Aleluia! Te adoramos, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode tomar o teu assento. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você uma mensagem. E o tema da mensagem para nós essa noite é como melhorar sua vida. Coisa boa, né? Como melhorar sua vida. Logicamente que nós não vamos dar aqui nenhum passe, né, de mágica, nenhum mantra, né, que você vai repetir e as coisas vão melhorar. Não, não é isso, né? Mas é uma frase, como melhorar sua vida. Um tema interessante, né? Talvez você diga, mas Ney, a minha vida já é maravilhosa, você não tem ideia de como é boa a minha vida. Amém, glória a Deus. Mas você pode melhorar ainda mais, amém? Existem coisas extraordinárias que talvez você ainda não experimentou na tua vida. Então, quando a gente fala dessa frase, desse pensamento, né, de como melhorar sua vida, talvez a gente pense muito em coisas do cotidiano, né, da vida material, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, da nossa casa, do casamento, da família. E melhorar a vida, ela tem muito a ver, né? E a gente vai tratar de um ponto aqui, nessa noite, com os nossos pensamentos, né? Com a nossa mentalidade. E eu quero que você leia comigo uma passagem da Palavra de Deus, que é a base para a ministração de hoje. Um texto bastante conhecido e que nós frequentemente repetimos aqui, que é Romanos 12, 2. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Era até ali. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, né, da sua mente. Podemos ler essa parte juntos? Não se amoldem. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, coisa linda, né? Então esse texto está dizendo a nós, e a gente, queridos, é algo assim muito importante, né? A maneira como nós pensamos a respeito de nós mesmos é muito importante. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. O que você pensa de você, como você enxerga, né, a tua vida, como você enxerga o mundo à tua volta, isso é muito importante, porque é isso que você é isso que eu sou. Conforme eu penso, né, assim eu sou. Eu separei um texto aqui, eu acho que eu acabei esquecendo de passar para os meninos ali, mas é Provérbios 23, 7. Tem uma versão específica ali, talvez não seja exatamente essa. Não é essa mesmo. Acho que é NA, isso. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina na sua alma, assim ele é. Então eu peguei essa parte A desse texto para ilustrar para nós que assim como nós pensamos, é assim que nós agimos. E é assim que a nossa vida é. Conforme os nossos pensamentos, conforme está na nossa cabeça. Como nós imaginamos a nossa vida, assim ela se torna. E aí o primeiro ponto, então, eu quero tratar o seguinte: como melhorar a sua vida? O primeiro ponto é, mude a sua mentalidade. E dentro desse ponto, mude a sua mentalidade, nós vamos tratar de dois assuntos aqui, que é, livre-se dos maus pensamentos e encha-se de bons pensamentos. Amém? É um passo a passo aqui para nos ajudar a melhorar a nossa vida, mudando a nossa mentalidade.
Então, se tudo tem a ver com o que nós pensamos, com a estrutura mental que nós adquirimos ao longo do tempo, e isso é muito importante a gente ressaltar, queridos, que o resultado, né, de como nós enxergamos as coisas é a soma, né, de vários anos, né, de exposição a um tipo de ensino. Então, nós fomos criados pelos nossos pais. Eles tinham uma estrutura, né, de familiar, de vida. Eles tinham uma concepção de mundo, e isso foi passado para nós, de alguma forma, né? Nós fomos para a escola e nós tivemos uma amplitude disso. Fomos, né, quem teve a oportunidade de fazer uma faculdade, você teve uma amplitude dessas coisas. Você lê, você se expõe a ensinamentos, a livros, e você vai ampliando os teus conhecimentos, e juntamente com isso vai tornando uma estrutura de pensamento. Certa ou errada, é isso que é. Então, ao longo da nossa vida, nós experienciamos coisas, e isso foi tornando um cerne, né? um espigão, né? Uma espinha dorsal de estrutura de pensamento, e é assim que nós enxergamos a vida, queridos. É desse jeito. É desse jeito que você enxerga a vida ao redor. Eu e você enxergamos a vida de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a estrutura de pensamento que está formada no nosso coração. Se nós fôssemos apenas citar, né, todos os versículos da palavra de Deus que falam a respeito, né, da nossa alma, a respeito do coração, a respeito, né, dos pensamentos, só isso por si seria um grande ensinamento para nós hoje. Mas, dependendo do versículo que a gente lê, ele vai abrir, né, uma janela e vai ampliar esse tipo de conhecimento, mas eu quero restringir aqui então aos bons pensamentos, né, a mudar a mentalidade, livrando-se de pensamentos maus e adquirindo pensamentos bons. Então, o primeiro ponto aqui, mude a sua mentalidade, para melhorar a sua vida, mude a sua mentalidade, tem uma passagem que diz o seguinte, Jó 3:25. Jó Jó cita, né, essa frase, depois que ele perdeu a sua família, que ele perdeu os seus filhos, que ele perdeu os seus negócios, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde. Então ele diz o seguinte: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Que interessante, né? Ele disse o seguinte: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. O que ele está dizendo, né, em outras palavras, é o que eu tinha medo que acontecesse, o que estava dominando a minha mente, o que eu estava pensando, aquilo que eu tinha nos meus pensamentos como algo que eu temia, isso aconteceu, se materializou. Isso me aconteceu. A Bíblia diz que Jó, ele fazia sacrifícios, inúmeros sacrifícios, para agradar a Deus em favor da sua família, porque ele tinha medo, ele temia que algo acontecesse com a sua família. E a Bíblia diz, ele diz, que o que ele temia, aquilo que estava rondando os pensamentos dele, aquilo que era medo, que ele tinha medo, justamente isso aconteceu. Então note que existe, queridos, uma relação entre o resultado da nossa vida com aquilo que nós pensamos, existe uma ligação. E às vezes você pode dizer assim, né? Talvez nós podemos ter esse tipo de, eu vou usar aqui a palavra desculpa. Então qual é a desculpa para que a gente não mude os nossos pensamentos? Ou porque a gente valide os maus pensamentos que temos? É que muitas vezes a gente diz assim, você não sabe a vida que eu tenho, você não sabe pelo que eu passei. Se você soubesse o que aconteceu já na minha vida quando eu era criança, se você soubesse o que fizeram comigo, se você soubesse como eram os meus pais, como era o tratamento deles comigo, você ia saber por que eu penso desse jeito, por que eu tenho esses maus pensamentos. É porque a minha vida é ruim, é porque a minha vida é muito difícil, por isso que eu penso assim. Mas note, queridos, que é justamente o contrário. Pensamentos muito negativos é igual a vida muito difícil. Pensamentos muito negativos é igual uma vida muito difícil. E não o contrário. São os nossos pensamentos eles se tornam
Eles se tornam um estilo de vida. Os nossos pensamentos, eles se tornam em palavras. As nossas palavras constroem a vida ao nosso redor. Mais adiante, no último tópico, a gente vai falar a respeito disso, né? Mas é o padrão de Deus. Deus construiu falando. Nós devemos também construir falando. Só que, na verdade, muitas das vezes nós destruímos falando. Nós desconstruímos falando. Vamos dar um exemplo. No casamento, muitos casamentos foram desfeitos. Por que foram desfeitos? Porque eles foram desfeitos com palavras. Primeiro é um pensamento. Eu acho que a minha esposa está me traindo. Eu acho que o meu marido me trai. Talvez seja só um pensamento. E aí começam a desenvolver coisas na mente da pessoa. E de repente ela começa, mas eu estou desconfiado de tal coisa. Mas essa esposa não é muito boa, ela não me serve. Acho que essa esposa não é a mulher que Deus tem para mim. Começa com um pensamento. E de repente esse pensamento se torna em palavras. Palavras de ofensa, palavras de desconfiança, palavras que levam, como é que diz? Denigrem, né? A imagem, a conduta da pessoa. Palavras. Você não presta mesmo, você não vale nada. Você é um marido que não vale nada. Você não cuida das coisas da casa, você não está nem aí para os teus filhos, você não está nem aí para a esposa. No caso, a esposa falando, nem aí para mim. Então, os pensamentos se tornam em palavras e a palavra se torna a realidade, a vida cotidiana, o dia a dia. E aí muitos casamentos vão para a justiça, e acabam em divórcio, porque palavras foram ditas, muitas palavras foram ditas, e isso desconstruiu aquele relacionamento, isso destruiu aquele relacionamento. Ok? Então, para mudar a nossa vida, para melhorar a nossa vida, há necessidade de uma mudança de pensamento, uma mudança na nossa mentalidade. Precisamos nos livrar dos maus pensamentos. Livre-se do caos, né, da mente. Livre-se dos maus pensamentos. Pensamentos de morte, pensamentos de destruição. Muitas pessoas estão no fundo da cama, porque elas dizem, eu sou deprimida, eu tenho depressão. Eu tenho uma amargura, você não sabe, eu sou triste. Aconteceram coisas na minha vida e eu sou triste, eu carrego comigo essa tristeza. Eu tenho tristeza, eu sou triste. O pensamento dela se tornou uma verdade no seu coração. E isso sai da boca, porque a Bíblia diz que o que está em abundância no coração é o que sai da boca do homem. E o que sai da boca do homem é o que contamina. Ou seja, o que sai dos nossos lábios é o que contamina. O que sai da nossa boca pode trazer bênção, mas ela também traz consigo maldição. Se os meus pensamentos são maus que eu digo, né, queridos, eu não estou dizendo que você pensa em fazer mal para as pessoas, eu estou falando para você mesmo. Eu estou falando na perspectiva da primeira pessoa, o que os meus pensamentos causam na minha vida. Então, maus pensamentos, o que é mau pensamento? É você pensar errado a respeito de você mesmo. Por exemplo, né, nós somos filhos de Deus, não somos? Mas por que nós temos pensamentos de derrota? Por que você acha que você não vai conseguir fazer tal coisa? Por que você acha, né, começamos às vezes o ano, né? Então, note, né, nós aqui, sei lá, em 2023, né? Sempre que quando muda, né, queridos, eu não vou falar de política aqui, mas sempre quando muda o governo, existe uma expectativa, não existe? O mercado financeiro também tem as suas expectativas. Se fulano ganhar, pode ser que fique bom. Se fulano ganhar, pode ser que fique ruim. Então as coisas funcionam no mundo natural dessa forma. Dependendo da empresa que você trabalha, diz, eu trabalho numa empresa boa, essa empresa não quebra. Mas eu trabalho numa empresa um pouco menor, talvez essa empresa possa quebrar. E eu tenho medo. Eu não sei como será o ano de 2023. Talvez você pensou dessa forma no começo desse ano. Eu não sei como as coisas vão acontecer. As empresas estão mandando as pessoas embora. Como será o ano? E agora? Meu Deus! E isso torna, esses pensamentos, levam as pessoas a não fazerem planos. Então isso é um mau pensamento. Eu estou transportando, né, transferindo para o próximo, né, ou para um ser, para uma pessoa, a minha felicidade, a minha alegria, a minha conquista.
Quantas pessoas no começo desse ano fizeram planos de, não, eu vou fechar meu estabelecimento, eu vou fechar meu negócio, eu não vou mais lidar com isso. Quantas pessoas tomaram essa decisão por não terem uma perspectiva de que eles iam chegar no final de ano bem-sucedidos? Mas nós não somos assim, nós somos filhos de Deus, nós não estamos pautados em quem ganhou ou perdeu a eleição. Nós temos a nossa confiança no nosso Pai Celestial. Por isso nós empreendemos mesmo em tempo de crise. Por isso nós negociamos, compramos e vendemos, casamos, empreendemos casamentos. Outros planejam ter filhos, mesmo em tempos de crise. Por quê? Porque você não depende de homens. Você não depende de homens. Mas existem maus pensamentos que vêm sobre a nossa mente para dizer, não faça. Um dia que já se viu, você não está vendo? Olha as coisas à tua volta, olha a economia como está, olha o tanto de imposto que nós temos, olha isso, olha aquilo. E nós, muitas vezes, damos ouvido a esse tipo de pensamento e paramos. E não empreendemos, e não construímos, e não avançamos. Mas se você olhar para trás, e você olhar que você está fechando o ano de 2023, e você tem muitas coisas para comemorar, e você tem muitas coisas que você conquistou, que você não estava vivendo, mas você está vivendo esse ano, você diz, Senhor, obrigado, porque eu não deixei que os maus pensamentos me freassem nessa área da minha vida. Amém? Então nós precisamos lançar fora os maus pensamentos. É necessário lançar fora os maus pensamentos, para que nós possamos ter uma vida melhor. Muitas pessoas, muitas vezes nós, pensamos a respeito de nós mesmos com depreciação. Eu não posso. Ninguém da minha família nunca conquistou nada. Como é que eu posso me tornar uma pessoa bem-sucedida se ninguém da minha família foi? O meu pai era pobre, minha mãe, a família do meu pai, a família da minha mãe, os meus irmãos, os meus parentes, os meus primos, todos são pobres, todos eles passam por dificuldades. Como é que eu posso ter uma vida abundante, que a Bíblia diz que eu devo ter? Como é que eu posso ser abundante? Como é que eu posso ser próspero, bem-sucedido, se eu nasci numa família que não tem posses? Se eu não cheguei a fazer faculdade, se eu não cheguei a fazer isso e aquilo? E nós alimentamos maus pensamentos que nos impedem de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto é bem claro, ele diz, para que você possa experimentar isso, comprovar, ele diz, para que você experimente, para que você comprove que existe uma vontade de Deus para a tua vida, que é boa, agradável e perfeita, mas você precisa renovar a mente, não se conforme com este mundo. Não se conforme com o teu estilo de vida até então. Não se conforme porque a tua família era assim, porque você foi assim, porque você estava pensando assim até hoje. Não se conforme com isso. Existe algo melhor para você. Existe algo melhor para a sua vida. Amém? Existe uma possibilidade de uma vida melhor. Está diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos abandonar os maus pensamentos. E aí vem o segundo ponto, nós precisamos nos encher de pensamentos melhores. Amém? Então, olha só, eu vou fazer vou recapitular aqui, Mude a sua mentalidade, Mude a sua mentalidade. E nós fazemos isso livrando-nos dos maus pensamentos. Nós fazemos isso livrando daquilo que nós concebemos já como certo. Eu me livro desses maus pensamentos. Me afasto disso. Eu não vou deixar. Tem um ditado, Tem um ditado que diz assim: você não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça. Não é verdade? Já escutou isso, não? Tem um ditado, Tem um conto que diz assim: você não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Isso tem a ver com mudança de mente, tem a ver com mudança de pensamento. Você pode impedir isso eu e você podemos fazer. Os pássaros, eles estão voando, certo? Você está num terreno, num ar livre,
Os pássaros estão voando, estão lá. Não tem como você enxotá-los, né? Sai daí, pássaro, não tem como. Agora, eles jamais vão pousar na tua cabeça e você, só se você permitir. Quando nós falamos de pensamentos, de estrutura de pensamentos, nós entendemos o seguinte: a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra os homens, né? Não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra os poderes das trevas, os dominadores do ar, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Acho que nós temos essa passagem. O que é que eu quero dizer com isso? Isso está em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Perdão, queridos, aqui, ó, Efésios 6:12. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que é isso, queridos, senão os pássaros sobrevoando sobre a nossa cabeça? Os seres espirituais são entidades, eles não têm corpo físico, mas eles são demônios e eles têm poder. Andar nas regiões celestiais, nos ares, é o lugar, é o habitat deles. Deus permitiu que eles habitem nesses lugares. Mas fazer ninhos sobre as nossas cabeças, isso depende de nós. O reino das trevas faz mal para as pessoas usando pessoas, você sabia disso? Não existe outra maneira do reino das trevas causar mal se não for usando a mente de uma pessoa. Talvez você pense, como que pôde existir um homem como Hitler? Como que pôde existir um homem como Mussolini? Como tantos outros que você sabe, que você conhece da história, que causaram grandes genocídios, mataram milhões e milhões e milhões de pessoas com crueldade. Ou você vai dizer assim, como que pode existir uma pessoa que tira a vida de um bebê, de uma criança? O mal só pode fazer o mal usando a mente de uma pessoa. Os demônios andam nas regiões celestiais. Vamos imaginar, eles são os pássaros do nosso conto aqui. Eles andam nas regiões celestiais e isso você não pode impedir. É o lugar deles. Eles não têm corpo, eles não possuem corpo, então eles andam nessa dimensão. É uma dimensão onde eles estão. Só que essa dimensão que eles estão está muito abaixo de onde Jesus Cristo está sentado. Aleluia! Amém? A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai, nas regiões celestiais, muito acima de todo poder. Do que ele está falando? Desses poderes aqui, poderes das trevas. Muito acima de todo poder. E a Bíblia diz também que eu e você, em Cristo Jesus, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, aonde Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Ou seja, eu e você estamos espiritualmente muito acima de todo poder e potestade. Aplauda Jesus. Aleluia! Em Cristo Jesus, eu e você estamos assentados acima desses poderes. Agora, se você viver naturalmente, se eu e você restringimos a nossa vida a viver naturalmente, os pássaros estão sobrevoando sobre a nossa mente. Mas não se engane. Vocês lembram da história de Pedro? Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, e um dia perguntaram, o que dizem as pessoas ao meu respeito, Pedro? E as pessoas falaram várias coisas a respeito de Jesus, mas Pedro, por uma revelação do Espírito Santo de Deus, disse, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E o que Jesus disse para Pedro? Pedro, você teve essa revelação do Espírito. Foi o Espírito que te revelou isso. E Jesus, de certa forma, parabenizou Pedro por isso, ou seja, aprovou aquela atitude de Pedro, ele tendo uma revelação do Espírito Santo acerca de quem era Jesus, que de fato ele era o Cristo. Só que esse mesmo Pedro, quando Jesus disse, ei, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso padecer na mão dos homens, na mão das pessoas, dos sacerdotes, dos líderes, dos governadores, eu vou padecer uma morte de cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro diz assim, não Senhor, não faça isso, eu não vou permitir.
Não faça isso contigo, tenha piedade de você. E Jesus repreendeu Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Você não tem discernimento das coisas espirituais, você só pensa como os homens. Ué, mas não estamos falando do mesmo Pedro? Não estamos falando da mesma pessoa? Mas naquele momento, Pedro, o mesmo Pedro que teve uma inspiração divina, também deu lugar para Satanás e seus demônios na sua mente. Por isso, cuide da sua mente. Por isso, eu e você precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Nós não podemos deixar que os pássaros façam ninhos na nossa cabeça. Deixar que os pássaros façam ninhos na nossa cabeça é permitir que os pensamentos do reino das trevas, que são pensamentos do diabo, pensamentos do reino das trevas, o mal que eles desejam fazer para as pessoas, pousem na minha mente, causem mal para mim e causem mal para o meu próximo. O segundo ponto, então, é: encha-se de bons pensamentos. A palavra de Deus diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? As armas com as quais lutamos são poderosas para destruir fortalezas. Isso está falando de pensamentos. Pensamentos de muitos anos, né? Eu penso assim, como diz a brincadeira, né? O pensamento de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Esse pensamento é uma estrutura, é uma fortaleza, é uma estrutura de pensamento que precisa ser quebrada. E isso é quebrado com a palavra de Deus. Como mudar os meus pensamentos? Então, como ter pensamentos bons através da palavra de Deus? Encher-me da palavra de Deus. Encher-me daquilo que nutre, que é a palavra de Deus. Queridos, é muito importante, eu vou continuar lendo aqui, as armas de Deus, né, que são poderosas para destruir fortalezas. Versículo 5, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Amém? É mais complexo do que se possa imaginar. Eu não vou ter tempo para desenrolar tudo isso aqui. Mas, no geral, é assim. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Nós precisamos cuidar com aquilo que entra na nossa mente. Com aquilo que entra no nosso coração. E nós poderíamos fazer uma alegoria da seguinte forma. Todo o conteúdo produzido, ele tem uma fonte de inspiração. Você pode anotar isso. Todo o conteúdo produzido, ele tem uma fonte de inspiração e ele tem um alvo. Ele tem um receptor. Certo? Se nós fôssemos pensar, né, no mainstream, né, nas grandes plataformas que produzem conteúdo na internet, no rádio, na televisão, no cinema, nas artes, na música. Vamos imaginar o seguinte, que existem apenas duas fontes de inspiração para que isso aconteça. Ou é trevas, ou é luz. Consegue imaginar assim? Só existem duas fontes de inspiração que aonde quem produz conteúdo se inspira. Você pode dizer, pastor, é um exagero. É um exagero. Afinal de contas, são apenas músicas, né? São apenas cantores dançando, cantando, expressando a sua arte. Negativo. Negativo, queridos. Não existe nada de graça nessa vida. Não existe nada por acaso. Só existem dois senhores, não é assim que a palavra de Deus diz? Ou você aborrece um e se volta para o outro, né? Adora o outro, ou você aborrece esse e adora esse. Quando nós falamos de estrutura de pensamento, saiba que nós, eu e você, somos alvo de Deus e somos alvo do reino das trevas. Então, quando nós estamos aqui, por exemplo, hoje eu tive o privilégio de pegar o microfone, de durante a semana preparar uma palavra e contribuir, né, e compartilhar essa palavra com você. Nós aqui na nossa comunidade, e acredito que todas as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, elas têm uma fonte de inspiração. Amém? O reino de Deus. O reino da luz.
Então todo o conteúdo produzido por essas comunidades, todo o conteúdo produzido pela Igreja Resgate aqui, seja qualquer pessoa que subir aqui, para trazer uma palavra, para dar um testemunho, para compartilhar dízimos e ofertas, para compartilhar a mensagem, para fazer a saudação, para cantar, para tocar, esse conteúdo tem uma inspiração: o reino de Deus. E ele tem um objetivo: levar as pessoas a voltarem-se para Deus. Levar as pessoas a voltarem-se para Cristo, voltarem-se para Deus, para o seu Pai. Ao contrário também, todo o conteúdo produzido, ele tem uma fonte de inspiração. E existem pessoas que se inspiram no reino das trevas para produzirem seu conteúdo, para levar as pessoas a afastarem-se de Deus. Eu nem vou usar a palavra que é para adorar as trevas, porque eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em afastar você do caminho de Deus. Só isso. Então, encher-se de bons pensamentos é necessário trocar a fonte de inspiração. Ou melhor, é necessário trocar a frequência, né? Se nós fôssemos imaginar no rádio, imagine, né? Eu sou mais antiguinho, então eu vou usar o rádio. Quando você entra lá no teu carro, né? O que você faz? E você quer escutar a rádio? Você clica lá nos botãozinhos ou naquele analógico, né? Você gira para achar a frequência certa. Não é assim? Você vai lá e acha os Hz, né? Não sei como é que funciona hoje, mas eu me lembro quando eu era criança, né? Escutava os locutores dizer, né? Rádio Clube de Lages, não sei quantos Hz. Era assim que eles falavam, né? Sintonize, né? 103.5, 90.5. São frequências. Frequências que levam o conteúdo produzido por aquele pessoal até o receptor, que é o ouvido das pessoas, a mente das pessoas. E isso tem um objetivo. Talvez você diga, pastor, mas é só vender um produto, né? É só vender uma música, é só vender uma marca de tênis, é só vender uma marca de carro. Sim. Mas juntamente com isso é o mesmo princípio. É o mesmo princípio de estabelecimento, por isso que a Bíblia diz, não se conforme com o padrão deste mundo, mas renovem-se pela transformação da mente. É necessário transformar a mente porque diariamente eu e você estamos expostos a todo tipo de propaganda. E quando eu digo propaganda, queridos, não estou falando dos outdoors, todo tipo de incentivo do reino das trevas para nos afastar de Deus. Mudar a nossa mente significa que nós precisamos captar, né, de uma frequência, de uma fonte diferente, usar uma outra frequência para abastecer o meu coração. Se o reino das trevas tem os seus ardis, as suas artimanhas para conquistar a atenção do seu público, eu preciso me afastar disso, porque tudo aquilo que eu expor, os meus olhos, né, o meu ouvido, isso vai gerar um pensamento. Isso vai gerar uma estrutura de pensamento. Queridos, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Mas vamos imaginar o seguinte, por que hoje nós somos tão tolerantes com as coisas? É porque foram quebrados princípios que norteavam a família. Muitos e muitos anos a televisão, né, passando filmes, passando conteúdo, gerando conteúdo contra as famílias. Anos e anos de televisão, né, martelando ali nos relacionamentos. Não faz mal trair a esposa, não. Você tem que ir aonde o teu coração está. Se você não ama mais essa pessoa, separe-se, vai aonde você ama. Tem tanta gente por aí. E isso foi fomentando anos e anos, anos e anos. E o que acontece? Eu e você vamos assistir um filme. E a gente já contou isso aqui, né? Você já deve ter ouvido, mas vou repetir. Vamos assistir um filme de romance, coisa mais linda, né? Aquele casal belo, perfeito. E eles começam, aquele casal, coisa mais linda, aquele amor. Só que de repente o rapaz está na faculdade ou está no trabalho e ele vê lá uma outra pessoa. E o enredo do filme é que aquela outra pessoa sim é a pessoa certa para ele. E aí eles começam a ter ali um olhar, uma troca de olhares, um negócio, tal, e de repente eles estão tendo um relacionamento. E na nossa mente, né, nós começamos a torcer. Tem que dar certo, né, o relacionamento deles. Eles são tão lindos, né? Se encontraram por acaso, né? Foi o destino que ligou essas pessoas.
Então, ele precisa ser feliz, ele tem que largar a esposa para ficar com essa mulher, porque ela é a mulher para ele. É uma estrutura de pensamento, isso já foi gerado, isso foi martelado muitos e muitos anos no nosso coração, quando nós éramos ainda crianças, assistindo lá, né, o show da Xuxa, assistindo lá os seriadozinhos de barrados no baile, né, é isso aí. Eu sou velho, né? Sou velhinho já. Sessão da tarde, né? É isso foi formatando a nossa mentalidade. E hoje eu e você temos mais tolerância a essas coisas. Relutamos muitas vezes contra esses pensamentos, mas a Bíblia diz que nós precisamos tornar os nossos pensamentos, a nossa mentalidade cativa à palavra de Deus. Nós precisamos tornar a nossa mente cativas à verdade da palavra de Deus. Para mudar a nossa vida, melhorar a nossa vida, nós precisamos mudar a nossa mente. E a nossa mente é mudada com a palavra de Deus, com a verdade contida na palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que o livro diz, não é o que o pensamento do Dalai Lama diz, é o que diz a palavra de Deus. Nós não nos baseamos por pensamentos positivos. Nós nos movemos pelo que a palavra de Deus diz. E o que a palavra diz que eu sou. Amém? O que a palavra diz que você é, isso você é. Você é filho. Você é mais que vencedor. É isso que é. Você não é um derrotado, não é um mero acaso do universo. Um erro dos seus pais. O pai e a mãe não se cuidaram e nasceu eu. Não, é plano de Deus, é propósito de Deus, é projeto de Deus. Como diz um amigo aqui, será que eu tenho mais 10 minutos? Queridos, eu vou arrematar da seguinte forma. Nós precisamos praticar essa nova mentalidade. É o terceiro ponto. Praticar essa nova mentalidade. Então vamos pensar assim. Eu me livrei dos maus pensamentos, adquiri novos hábitos, novos pensamentos, aliás, né, novos pensamentos na minha mente, expondo-me à palavra de Deus. E agora eu preciso viver isso. Eu preciso viver essa verdade, essa realidade de Deus para a minha vida. O que Deus diz que eu sou, é isso que eu sou. Praticar essa nova realidade. Josué 1:8. Olha o que diz a palavra de Deus. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que neles está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, note que aqui existe uma ligação, né? Uma ligação entre a palavra de Deus, entre falar a palavra de Deus, entre meditar na palavra de Deus e o sucesso na vida. Está dizendo o mesmo que Romanos, né? Muitos anos depois, Paulo escreveu. Transforme a sua mente para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Deus está falando para Josué, medite nessa palavra, fale essa palavra, de dia e de noite. Como eu disse para você, meu irmão, durante o nosso dia, a todo instante, nós estamos sendo expostos ao rádio, à televisão, à internet, a vários tipos de conteúdo. E daí nós queremos que a nossa mente seja transformada, quando talvez eu venha uma vez na igreja no domingo, para ouvir uma palavra. E eu quero que a minha mente se transforme e eu seja transformado, sendo que eu estou escutando a palavra de Deus, talvez 40 minutos, 50 minutos talvez, uma vez na semana, enquanto eu pego o meu celular e por instantes eu sou bombardeado por todo tipo de lixo, de conteúdo inadequado, de linguagem imprópria. Existem pessoas que conseguem consumir, queridos, coisas da guerra, coisas que estão acontecendo agora lá em Israel. As crianças, né, tudo aquilo lá, as pessoas ficam ávidas para aquilo. Você viu o que fizeram aqui, fizeram ali, fizeram... Queridos, meu Deus, isso é trazer lixo para dentro. Não estou dizendo que você não tem que se informar, estou dizendo que você não pode consumir isso.
São coisas que vão gerar consequências na nossa maneira de pensar. Aí nós nos sentamos diante da televisão, assistimos 2 horas, né, do filme lá, que tem todo tipo de coisa ruim, e queremos que em 40 minutos de mensagem, o abençoado do pregador mude a minha vida, mude a minha maneira de pensar. É impossível. Agora é possível quando eu faço o que Deus falou para Josué. Fale essa palavra. Fale a palavra desse livro. Fale a palavra desse livro. Medite na palavra desse livro de dia e de noite. É a instrução. Medite nela em todo o tempo. Use essa palavra. Declare essa palavra. Pratique essa palavra. Tem um pastor querido que diz que praticar essa palavra é você falar. Falar é o padrão de Deus construir. Você lembra disso? A Bíblia diz que Deus viu a terra e a terra estava sem forma e vazia. Naquele momento que Deus olhou para a terra, ela estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Amém? E disse Deus: haja separação entre dia e noite. E houve separação entre dia e noite. E disse Deus que o mar produza os peixes, que as aves voem pelo céu, que os animais vivam pela terra. E isso aconteceu. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E isso aconteceu, disse Deus. E esse padrão de falar e construir está no nosso DNA. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós construímos a partir de uma mente de Cristo, de uma nova mentalidade. E a Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. E como que nós adquirimos essa mente de Cristo? Através da palavra. Através da palavra de Deus. Através de nos alimentar, de nos expor à palavra de Deus. É o que a Bíblia diz e é isso que nós vivemos. Construir falando, praticar é dizer a palavra de Deus ao ponto de tornar uma nova estrutura de pensamento. Coincidentemente, hoje a Tamara compartilhou algo comigo, ela nem sabia que eu ia falar sobre isso, mas ela compartilhou algo semelhante, a respeito, né, de como nós mudamos a nossa mente, de como nós mudamos uma velha prática. Então vamos imaginar que o meu pensamento era que eu era mentiroso, mentia compulsivamente, descaradamente, imperceptivelmente. De repente existe isso, né? A pessoa mente, e ela sempre conta uma história aumentada, até que ele é exposto à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: não minta, fale a verdade, diga a verdade, não minta. Mas não é do dia para a noite que a pessoa para de mentir. Não é porque ela ouviu a palavra uma vez que ela para de mentir. Ela precisa repetir isso. A palavra de Deus diz que eu tenho que falar a verdade. Eu não devo mentir. Eu preciso ser honesto, eu preciso falar a verdade. E eu me exponho à palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz que a palavra é a verdade, e essa é a verdade que eu tenho que viver. E dia a dia eu me exponho a essa palavra, e dia a dia eu declaro essa palavra, ao ponto de eu substituir aquele velho pensamento agora por esse pensamento. Toda vez, achei interessante que ela diz o seguinte, que toda vez que a minha mente for buscar um parâmetro, antigamente ela tinha o parâmetro da mentira. Então ela ia contar um caos, um acontecimento, e ela tinha aquele parâmetro da mentira. Aquilo estava formatado na mente dela. Então ela começava a contar e aumentar as coisas, e inventar as histórias. Agora, de tanto ela recitar, ela meditar na palavra de Deus, ela praticar a palavra de Deus, agora não existe mais. A mente dela, quando ela for procurar aquele subterfúgio para usar a mentira, não existe mais aquele registro. Agora está registrado: eu digo a verdade. Sim, sim, não, não. É o que diz a palavra de Deus. O que é diferente disso vem de procedência maligna. Eu e você, como cristãos, praticamos a palavra de Deus dizendo sim, é verdade. Ou dizendo não, não é verdade. Isso é mentira. Sim, sim, não, não. Esse é o padrão. A Bíblia diz que o reino de Deus foi feito
que o reino, que a terra foi feita pela palavra de Deus. E esse é o padrão de Deus para que eu e você possamos construir uma vida melhor. Ao nosso entorno existe um casamento que precisa ser restaurado, então diga para esse casamento: eu declaro, o meu casamento é uma bênção, o marido é uma bênção, a esposa é uma bênção, os filhos são uma bênção. Não, pastor, mas você não conhece os meus filhos, eles são uma bênção. Profetize, declare a palavra de Deus, mesmo que você não esteja vendo ainda o resultado fisicamente. Mas continue dizendo, continue praticando a palavra de Deus. Os meus filhos são uma bênção, o meu trabalho são uma bênção. A palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Por onde este rio passar, ele transforma tudo. Aonde existia a morte, agora tem vida, porque aonde a água passa, a água traz vida. Aonde existem rios, não existe um deserto. Existe sempre uma mata ao entorno, porque a água produz vida. E se do nosso interior agora, ao contrário das palavras de morte, ao contrário de antigamente as palavras de destruição, as palavras de depreciação, agora eu falo palavras de bênção, eu abençoo a vida da minha esposa, eu abençoo a vida dos meus filhos, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo as minhas finanças. Não, pastor, mas as minhas finanças você não sabe, está ruim. Então abençoe, declare. Eu declaro o meu trabalho uma bênção, eu declaro a minha família uma bênção, a minha faculdade, os meus estudos uma bênção. Eu declaro a vida dos meus familiares uma bênção. Praticando essa nova mentalidade. Não há nada impossível para Deus. Lucas 18, 27 diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Você recebe essa palavra? O que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu e você cremos num Deus que pode tudo. Eu e você cremos num Deus que transforma todas as coisas. Eu e você temos a palavra de bênção, a palavra que sai do nosso interior, que sai de um coração transformado pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir mediante a mensagem da palavra. Eu ouço a palavra de Deus, isso gera fé no meu coração, gera um pensamento de vitória, de paz, de alegria, de conquista, de identidade, de filiação em Deus. Eu falo essa palavra retorna novamente é um ciclo, né? E aquilo vai, eu ouço a palavra, eu medito nessa palavra, eu acredito nessa palavra e eu falo essa palavra, até que a minha vida se transforme. Amém?